Gente, hoje vou dar continuidade para vocês à mecânica, que envolve várias questões aí que é bastante no Enem. Show? Mas antes de eu falar hoje de leis de Newton, vamos, vamos voltar naquela questão que eu deixei para vocês na última aula. Vocês lembram da questão? Eu vou ler de novo para vocês. Queria saber se alguém tentou fazer, se alguém sabe a resposta. Vamos lá. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isto porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca, é, a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Então, ele não, é aquilo que eu falei para vocês, ele está andando sem mudar a velocidade dele. Já a segunda etapa se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Depois que ele teve o tempo de reação, vê que ele tem que frear, ele pisa no freio e tem uma desaceleração constante. Considere a situação descrita. Qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Marcaria B. B é uma boa de pensar. Por quê? São dois momentos, né? Então, ele diz para mim que ele está com a velocidade constante, do nada ele começa a desacelerar, a perder velocidade. Qual o gráfico que ele divide em primeiro momento e segundo momento? Esse aqui seria uma opção. Qual outro que ele vem constante e desacelera? Esse aqui não é. Esse aqui não está constante, ele já começa desacelerando. Esse aqui não, ele está acelerando, né? Acelerando e depois desacelerando em relação à distância. Então, pode ser. Então, é B ou D. Samira e Latifani. É Latifani, falei certo? Samira e Latifani falaram D. Por que vocês falaram D? Nem vi que você... É. Ah, não pode ser, porque ele está considerando só o momento 2. Ele quer qual esboço em relação à distância perpendicular totalmente. Ele está considerando os dois momentos. Então, normalmente é movimento uniforme variável mesmo. Vamos lá, eu fiz aqui uma explicaçãozinha para tentar mostrar para vocês. Essa questão ela tem uma explicação meio matemática, mas eu não sou muito bom com matemática, gente. Vou ser sincero com vocês. Então, quando eu vejo uma questão assim, que eu tenho que entender o que está acontecendo, eu gosto de colocar número e fazer continha, rápido, para poder ver, para poder entender, tipo assim, para tentar entender aquele gráfico. O gráfico que ele tem na questão é de velocidade por distância. Então, tem dois momentos. Antes do veículo acionar os freios e depois do veículo acionar os freios. Vamos supor aqui que o veículo está andando a 40 metros por segundo. O carrinho está andando a 40 metros por segundo. E aí, vamos chamar o tempo que ele começa a frear o tempo zero. E eu imaginei que ele tem uma desaceleração de menos de 10 metros por segundo quadrado. Então, a cada segundo, ele está perdendo 10 metros por segundo. Então, passou um segundo, ele vai estar com 30, passou dois, ele vai estar com 20, passou três, ele vai estar com 10, passou quatro, ele vai estar com zero. Vocês entenderam até aqui o meu raciocínio? Então, se ele quisesse um gráfico de velocidade por tempo, cada um segundo ele perdeu 10, seria a opção B. Só que o gráfico não é velocidade por tempo, é velocidade por distância. Então, não é esse gráfico aqui. Agora, vamos ver quanto que ele percorre entre os intervalos de velocidade que eu coloquei. Pegadinha. Vamos ver. Lembra dessa fórmula aqui que eu botei para vocês? A quarta fórmula lá? Vem embaixo depois de Torricelli. Essa aqui é bem macete, porque
Você consegue saber quanto que o veículo com o objeto andou só com a velocidade e com o tempo, não precisa de aceleração. Ela é bem mais fácil que aquela de Torricelli, que não tem ao quadrado, um monte de coisa. Então, vamos lá. Usando essa equação aqui, eu vou ver quanto que o veículo andou entre esse espaço aqui que ele desacelerou de 40 para 30. De 40 para 30, eu boto lá, velocidade inicial, 40, mais velocidade final, 30. Vai dar 70. Dividido para 2, 35. Aí, de 30 para 20, 30 mais 20, 50. Dividido por 2, 25. Vocês estão acompanhando? De 20 para 10. Show de bola. Isso aí. Gosto de vocês participando. De 20 para 10. 30 dividido por 2, 15. Depois, 10 mais 0, 5. Então, se eu botar isso num gráfico, vamos lá, de 30 para... Eu traçar retas entre as distâncias que ele percorreu, entre 40 e 30, ele percorreu 35 metros. Entre 30 e 20, 25. Entre 20 e 10, 15. E entre 10 e 0, até ele parar, 5 metros. Vocês conseguem ver que esse gráfico aqui ele não é uma linha reta? Ele faz, ele faz uma parábola. Então, por isso que a opção certa ela é a letra D, entendeu? E se você imaginar um carro também, você imagina um carro na sua frente. Tá vendo o carro? Ele tá vindo, acelerando, 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 começa a frear. Ele não vai diminuir a velocidade dele linearmente. Na hora que ele aperta o freio, assim que ele apertou o freio, ele ainda está rápido. E aí ele vai perdendo velocidade, perdendo velocidade, perdendo velocidade até que ele para. Desse jeito aqui. Entendeu? Se vocês imaginar um carro na sua frente desacelerando, ele vai fazer essa trajetória. Isso aqui tem a ver com as fórmulas matemáticas, de quadrática, por isso que é uma função de segundo grau, e faz a parábola, mas eu acho mais fácil explicar assim, botando número e botando no gráfico, que eu acho que é mais fácil de entender. Por que que o gráfico de velocidade e distância, com uma desaceleração, faz uma parábola? Vocês entenderam? Show de bola. Alguém tem uma pergunta? Antes da gente ir para as leis de Newton. Então tá show. Gente, vou passar bem rapidinho isso aqui, porque vocês já conhecem isso tudo. Força, interação entre dois objetos. A força pode ser ou de contato, que nem a pessoa tentando empurrar o cachorrinho gigante, ou pode ser a força de um campo elétrico ou um campo gravitacional. E não depende do contato. A primeira lei é a lei da inércia. Ela diz o quê? Um corpo que está parado, ele tende a ficar parado, e um corpo que está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Até o quê? Até que uma força atue sobre ele e faça ele se mexer ou faça ele parar. Aqui no caso da moeda, ele tirou o equilíbrio, começou a atuar uma força nele, que é a força da gravidade, é que ele estava em equilíbrio de forças, né? O peso ia normal. No partir do momento que ele desequilibrou, começou a atuar só uma força positiva, que é a força da gravidade, e ele acelerou para baixo. O cachorrinho estava em movimento, a pedra parou os queixos, mas o cachorrinho ainda tende a continuar o movimento dele para frente. Por isso o cachorrinho cai, vai para frente. Quanto maior a massa de um objeto, maior a sua inércia. E por isso que é difícil mudar o movimento. Porque para você... Eu vou chegar lá. Porque tem essa forma que é a segunda lei, que é força igual a massa vezes aceleração. Ou seja, um objeto que tem uma massa maior, ele tem uma inércia muito maior. Então, para você acelerar ele, um objeto grande, na mesma aceleração de um objeto pequeno, você tem que fazer uma força muito maior. Essa equação relaciona a força que eu tenho que fazer para acelerar um objeto ou parar um objeto, depende da massa dele. Se você tentar chutar uma bola que é leve, você vai conseguir chutar uma bola. Se você tentar chutar uma pedra, o que vai acontecer? A pedra é pesada, ela não vai acelerar.
que ela tem uma massa maior. Quando ela não acelera, ela gera uma força contra o seu pé, por isso que ela te machuca. E a terceira é ação e reação, que é o quê? Para toda força, tem uma força igual no sentido contrário. Quando eu bato com um prego com martelo, o prego também está batendo no martelo. Só que como a massa do prego é muito menor, ele acelera mais do que o martelo. Tem uma massa muito maior. Por isso que o prego vai para baixo, o martelo não, entendeu? O martelo tem uma inércia maior. Por quê? Ele tem uma massa maior. E o peso nada mais é do que o quê? Da mesma forma, só que eu estou chamando a aceleração aqui de gravidade. Então, o peso é a força que a gravidade faz no objeto. Agora vamos para a questão. A gente vai precisar só da fórmula do peso. Caiu nem Enem essa questão. Aqui eu tenho uma balança que tem dois objetos equidistantes do centro. Então, na mesma distância do ponto aqui de equilíbrio. E ele diz, a figura mostra uma balança de braços iguais e equilíbrio na Terra, onde braços iguais, ou seja, não tem alavanca, onde foi colocada uma massa M e indicação de uma balança de força na Lua, superfície da Lua, superfície da Terra, onde a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo quadrado. Ele quer saber qual é a razão da massa mzão sobre mzinho. Ele não me deu nenhuma das duas e quer que eu dê a razão, m sobre m. Só que para dar a razão, eu tenho que saber quanto que é mzão e quanto que é mzinho. Aqui, por equilíbrio, se elas estão equidistantes, eu sei que esse peso aqui tem que ser igual a esse peso aqui, porque senão essa balança ia virar. Ou seja, mzinho tem que ser igual a 1 quilo, que é 0,5 mais 0,5, certo? Já a balança na Lua, ele me diz aqui, ó, a balança está me dando já peso em newtons, 4. Peso é igual massa vezes gravidade. Ou seja, 4 é igual a massa vezes 1,6 que ele me deu, que é a gravidade da Lua. A massa vai ser igual a 4 divididos por 1,6, que vai dar 2,5. Então, se essa aqui é 1, eu tenho 2,5 sobre 1, razão é igual a 2,5. Show? Questão facinha. Isso é bem tranquilo, só para aquecer. Não, pera, voltei que eu perdi o raciocínio. Até aqui você pegou o peso na Terra? Peguei. Tá. Então eu já sei que o mzinho, isso aqui, é 1 quilo, tá? Agora eu tenho que saber a mzão. O mzão é o quê? Eu sei que o peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Que é a mesma coisa que eu falar que força é igual a massa vezes a aceleração, só que é a aceleração da gravidade. Então vamos lá. A balança está me dando aqui o peso do objeto, 4 newtons. Então o peso é 4. E o m, que é o mzão lá, vou chamar de mzão aqui, vezes a gravidade, e ele me disse que a gravidade da Lua é 1,6. Show? Ele não precisa nem muito falar com a gravidade da Terra, se é 9,8, 9,10, por quê? Aqui elas estão em equilíbrio, então não importa qual aceleração, porque eles têm que ser iguais, porque o sistema está em equilíbrio. Aqui ele só me deu uma massa em cima da balança. Aí ele falou, a gravidade na Lua é 1,6. Show? Então, m, zão, igual a 4 sobre 1,6. Show? Aí o que eu tenho que fazer aqui? Jogar para cá.
Tá 40. 2 vezes 16, 32, certo? Sobra 8. Aí vai 5. 5 vezes 16, 80. Show? Ah, tá. Eu tinha distraído na hora. Entendeu? Pode perguntar, gente. Não precisa ficar com medo de tirar dúvida, não. Alguém tem mais alguma dúvida? Pra mim, tá tranquilo. Quando bota com vírgula assim, me enrola todo para fazer divisão. Multiplicação é tranquilo, agora divisão me enrola todo. Tem que fazer devagar, senão. É, a última coisa de lei é tensão. A tensão nada mais é do que uma força no que está atuando numa corda. A tensão ela percorre todo o percurso da corda. Se tem tensão aqui, tem tensão aqui, tem tensão aqui, entendeu? Eu posso cortar a corda e analisar ela em qualquer pedaço dela. E se eu tenho... É mais fácil assim mesmo. Mais fácil assim mesmo. Tem que fazer, né? Senão não sai. Então, a tensão é a força num cabo. Se eu tenho uma força do objeto puxando para baixo, aqui para poder equilibrar ele está parado, tem a tensão para cima no cabo. Agora, a próxima questão precisa de um pouquinho de geometria, decomposição de forças. Eu vou falar para vocês de um jeito que vocês não vão esquecer. Quando é seno, quando é cosseno. Eu sempre me enrolava com isso, eu só fui entender depois. Se eu tenho uma força que ela está inclinada e ele me falar, essa força está no ângulo θ. Pode, é usado para várias coisas isso, para haste, para lançamento oblíquo, enfim. Tem uma força e está no ângulo. E eu vou decompor ela, lembrando sempre que o ângulo complementar é 90, né? Esse ângulo aqui, todos esses ângulos são 90 graus. O ângulo complementar é 90 menos o ângulo θ. Então, se eu tenho uma força num eixo XY, eu tenho Fx e Fy. Se eu fizer o triângulozinho lá, x mais y, eu vou achar F. Para poder achar qual que é a força x, vocês estão vendo que o ângulo θ está com o Fx? Então, se eu quero a força que está com o ângulo, eu multiplico pelo cosseno. Se eu quero a força que está sem o ângulo que ele me deu, eu multiplico pelo seno. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo, eu quero a força com o ângulo, cosseno. Quero a força sem o ângulo, seno. Entendeu? Depois que me falaram isso, nunca mais esqueci. Eu sempre enrolava, ficar enrolando, ficar pensando, cateto oposto, cateto... E aí já viu, né? E, vamos lá. Se eu quero o Fx, a força, que é a decomposição da força que está com o ângulo, eu vou multiplicar a força pelo cosseno. Está com o ângulo, cosseno. Se eu quero a componente que está sem o ângulo, aqui está sem o ângulo, eu vou multiplicar a força pelo seno, sem um ângulo. Entendeu? Ah, tá. Desse jeito é bem mais fácil mesmo. Entendeu? Do que ficar tentando... Porque você fala, seno, cateto oposto, cateto... Entendeu? De ficar pensando, eu sempre me enrolava com cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente. Então, quando eu vi isso aqui, com ângulo, com seno, cosseno, sem o ângulo, entendeu? Seno. Fica mais fácil de lembrar. Vocês entenderam? Esse macete é bem legal.
E eu só fui entender isso, Entendi. gente, na faculdade. Nem ninguém me ensinou isso no ensino médio. É que antes de começar a medicina, eu fiz engenharia, entendeu? Eu só fui aprender lá isso daí. Nada, que isso. Todo mundo pode mudar de ideia, né, gente? Todo mundo pode ver que não gostou de uma coisa e... Vocês também, vocês podem começar uma faculdade e falar, não é isso que eu quero. E aí trocar. É, E aí a gente tem Pitágoras, que é f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. É isso aí. Você começou legal. Engenharia é chatinho. Não é pra todo mundo, não. E aí, eu tenho fx e fy, e se ele só me dá o fx e o fy, eu quero descobrir o f, posso usar Pitágoras, que é o quê? Fx ao quadrado mais fy ao quadrado, raiz quadrada disso. Show? Uhum. É. Eu sempre gostei de medicina também, gente. Mas engenharia é menos concorrido e tal. Aí eu entrei, cheguei a fazer, cheguei a trabalhar, mas eu falei, não é para mim isso não. Mas eu sempre achei medicina interessante. Vamos usar o que a gente aprendeu agora? Olha só, deixa eu ver. Essa questão caiu no Enem 2019. Slackline, não sei se vocês fazem, não é não, vocês vão ver que é super fácil. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada para a prática do esporte. Eita. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 quilos está exatamente no meio da fita e se desloca verticalmente, essa fita se desloca verticalmente formando um ângulo de 10 graus, é, com horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade, blá, 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 vamos anotar os dados importantes, então. O peso dela, e o ângulo que a fita faz, 10 graus, com horizontal, ou seja, esse ângulozinho aqui é 10 graus, tá? Finge que isso aqui tá no meio, você tem um triângulozinho aqui, 90 graus, 10 graus aqui. Ele me dá a aceleração 10, e ele me dá o cosseno e o seno de 10 graus, beleza. Fiz aqui uma representação mais exagerada daquele ângulo lá para ficar mais fácil de visualizar, tá? E botei o peso dela, 80 quilos. E aí, só tracei aqui uma linha horizontal para vocês verem o ângulo. Aquele ângulo lá que eu desenhei aqui, também está aqui, 10 graus, que é esse daqui. E a gente sabe, quando tem essa situação aqui, tem esse ângulo aqui, dessa linha horizontal, quando ele encosta na outra linha lá, que está paralela com essa, forma o mesmo ângulo, 10 graus. Vocês conseguem ver isso aqui? Sim. Show? E aí, para equilibrar ela, isso, semelhança de ângulo, isso aí. Exatamente. E aí, a corda está apoiada em duas árvores, então cada árvore está puxando com a mesma força igualzinha. Eu chamei de T aqui de tensão, tá? E essa tensão, ela não está no eixo X nem no eixo Y. Então eu tenho que botar para poder usar ela, para poder calcular. Aí vamos usar o que a gente aprendeu. O Y, ele não está com um ângulo, ele está sem um ângulo aqui, tá vendo? E tem dois T's aqui, um de cada lado. Tá puxando para os dois lados.
Então, 2ty é igual ao peso dela. Por quê? Quando eu decompus esse t na vertical e na horizontal não está fazendo nada com o peso dela, na vertical tem o ty. 2ty está sustentando o peso da pessoa. Show? E o TY é o quê? Ele não tá no lado sem o ângulo de 10 graus? Então, se eu quero saber o TY, eu vou multiplicar pelo seno de 10. Deixa aqui, por enquanto, o seno de 10. Depois a gente vê ele. E aí, o peso é o quê? O peso é a massa dela vezes a gravidade. Aí eu botei, substituir a massa 80 e a gravidade 10 que ele me deu. E aí, vai ficar o quê? 80 vezes 10, 800. Dividido por 2, passei esse 2 para lá dividindo, vai ficar 400. Então, vou botar aqui t vezes 0,17, esse é igual a 400. T vai ser igual a 400 divididos 0,17. 400 divididos por 0,17 vai dar 2,4. Vocês veem que a questão é só ver aqui o lado que está sem o ângulo e multiplicar. A pegadinha dessa questão aqui está no quê? Porque você tem que considerar que ela está sendo puxada dos dois lados. Então, são dois t's, entendeu? Por isso que tem que multiplicar o ty por 2. Você concorda comigo, Samira, que se eu tivesse só um t, essa corda não ia ficar parada? Porque ia ter uma força para baixo e uma força para a esquerda. Você concorda comigo? Então, para poder equilibrar, eu tenho que ter um t para cada lado, para a pessoa não ir nem para o lado nem para o outro. Concorda? Então, esse tx vai anular esse tx. Um tx vai cortar o outro. Por isso que a pessoa não vai nem para um lado nem para o outro. Então, esquece o tx. O segundo caso é o quê? O que foi, Samira? Isso, tem que ter o tx. Aí um tx vai anular o outro, certo? E aí tem o ty. Deixa eu apagar esse. Aí tem o ty. O ty é o quê? Que está sustentando ela. Mas não é só um, são dois, porque é um para cá e um para cá para ela ficar parada. Entendeu? Isso. Porque sempre que eu tenho uma força inclinada, eu tenho que falar, eu tenho que decompor isso em XY. Por quê? Inclinada eu não faço nada com ela. Isso, são duas tensões. Ó, tem o peso dela aqui, e aí ó, a tensão está no sentido da corda. A tensão está no sentido da corda, certo? Então, tem que ter uma tensão para cá e uma tensão para cá. E essa tensão também está lá na árvore. Ó. Essa tensão T está puxando a árvore para cá e está puxando a árvore para cá. Conseguiu visualizar agora? Mas o 0,17 vem da onde? O 0,17 é o seno de 10. Entendeu? Ah, tá. Entendi.
É o seno de 10 aqui, ó. Show? Show de bola. Alguém não conseguiu entender o macetezinho do seno e do cosseno? Então, tá show. Qualquer coisa podem falar. Eu vou botar essa aula depois lá também. Ô, gente, me mandem questões que vocês têm dúvida, porque aí às vezes eu pego a questão, não sei se vai acrescentar para vocês ou não vai, entendeu? Pode mandar para mim lá no grupo, que eu vou tentar fazer. Se eu não souber, eu procuro meu professor, ele me ajuda, entendeu? Podem mandar questões lá no grupo. Aqui uma questão de barra de equilíbrio. Vou mandar questão assim. E de física, tem muita gente que chuta. Olha as alternativas e fala, nossa, não quero nem saber, eu acho que é essa daqui, entendeu? Mas a física não é difícil. Se você vê, às vezes a questão parece que é difícil, porque ele coloca um monte de dado, informação, aí você vê as alternativas, tem um monte de coisa nada a ver, fala, cara. Às vezes ele fala, tem um enunciado de 2 páginas, aí você vai ver as alternativas. É 1, 0,5, 0,75. Fala, cara, qual que é a alternativa? Não sei. Mas eu vou mostrar para vocês que, se vocês lerem com calma, vocês vão conseguir fazer as questões. Não precisa. E dá para fazer em pouco tempo. Só praticar. Isso aí, pratica mesmo. Dá para fazer rapidinho. Isso aqui, vamos lá, a gente já olha para a figura, já imagina aqui o que está acontecendo. Sem ler o enunciado. Tem uma barra, a barra está apoiada aqui. E tem um peso aqui, de 5 quilos. Tá? Aí vamos ler o enunciado. No experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz em pedaços de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo em 8 partes iguais, como se fosse uma régua. E, em seguida, apoiaram essa sobre a base triangular, com um saco de arroz pendurando em uma das suas extremidades, até atingir o equilíbrio. Por acaso, o equilíbrio caiu certinho em cima de uma marcação que eles fizeram, tá? Essa barra aqui, lembrando que o objeto, o peso dele, peso de um objeto, sempre está atuando aonde? No centro de massa dele. E o centro de massa dessa barra aqui é no centro dela. Tem 8 partes dela, né? 1, 2, 3, 4. Então, o peso dela está aqui no meio, certo? Até aqui todo mundo foi? Peso atua no centro de massa. Show. Então, é, essa distância dessa força para o ponto de apoio não é igual a essa força para o ponto de apoio, certo? Se fosse, seria muito fácil. Essa força ia ser igual a essa, mas não é, porque essa força tá mais perto do ponto de apoio. Então, essa força tem que ser maior do que essa que está mais longe, faz uma alavanca. Até aqui vocês foram? Então, aí aqui, desenhando aqui, para ficar mais fácil de ver, o pia da barra está atuando no meio dela, o normal está atuando aqui, e o arroz está atuando aqui na ponta. O P do arroz, eu vou multiplicar por 3 partes, que é a distância do P do arroz até o ponto lá de apoio. 3 partes da barra, no caso aqui. 1, 2, 3. Que eles marcaram lá. Qual que é esse tamanho? Não sei, não importa. Então, P do arroz vezes 3 unidades tem que ser igual ao P da barra vezes a distância dela para o ponto de apoio, que é o quê? 1 unidade. O P da barra vezes 1 unidade.
esquece isso aqui embaixo. Só com isso aqui, já dava para ver que o P da barra vezes 1 é igual ao P do arroz, da barra, P do arroz vezes 3. Certo? Esquece a gravidade, não importa agora. Então, ele quer o quê? O peso da barra. O peso da barra, eita, o peso da barra vai ser igual ao peso do arroz vezes 3. Só isso. O peso do arroz é 5, sem botar a gravidade, sem nada aqui. Então, 3 vezes 5, 15. Resposta, letra E. Gente, eu fiz uma multiplicação e eu já saí com a resposta. Uma multiplicação, 3 vezes 15. Entendeu? Então, quando vocês verem questão de física, não desanima, não. Vê se é fácil de resolver. Quando a questão tem muita conta, tipo essa daqui, sei lá, não essa aqui, mas se tiver muita conta com um decimal, ou deixa o final ou arredondo os decimais, entendeu? Mas depois eu tenho outra questão que é mais fácil de mostrar isso para vocês. Mas isso aqui é fácil, ó. Com a multiplicação. Vocês entenderam aqui essa questão? 3 vezes 15 eu cheguei na resposta já. Vocês entenderam aqui como é que eu relaciono contém pesos, a distâncias diferentes no apoio? Sim, mas por que que isso não... É por causa do... Por que que isso não iria agir como uma balança, por exemplo? Isso aqui está atuando com uma balança, porque se eu tenho um peso conhecido, que é o peso do arroz, e eu graduo isso aqui, eu consigo descobrir o peso dessa barra se eu tiver um peso conhecido, que é o peso do arroz. Entendeu? Esse foi o experimento que eles fizeram aqui. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aí, aqui eu só tenho componente em Y. Então, vamos só botar aqui. Se eu tenho o peso do arroz e o peso da barra, eu tenho a normal no apoio. Essa normal tem que ser igual ao quê? A normal tem que ser igual ao peso do arroz mais o peso da barra. Certo? Para o sistema ficar em equilíbrio. Entenderam? Aham. Ah, não, é porque, por exemplo, assim, eu vendo de cara, assim, eu já ia assumir que é 5 quilos de um lado e 5 quilos do outro, É, sabe? é. Você achar que a barra tem 5 quilos também? É isso? É, eu ia assumir que os dois lados tinham o mesmo. É, ia assumir isso, praticamente. Ia Então, colocar na de 5 quilos. é porque o peso atua no centro da barra, certo? Quer dizer, não esquece a barra, mas assim, qualquer objeto no espaço aqui, o peso sempre vai atuar no centro dele, no, no centro de gravidade. O centro dessa massa, do centro dessa barra, é aqui no meio dela. Tem 4 unidades para cá e 4 unidades para cá. Tá vendo aqui, ó? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, o peso dela não vai estar aqui, ou aqui, enfim. Se esse apoio tivesse aqui no meio, tivesse no meio, aí tivesse lá 5 quilos aqui, tivesse outro peso aqui, esse outro peso vai ser o quê? Tem que ser 5 quilos para poder estar em equilíbrio, independente de qual o peso da barra. Mas aí, como eu botei o apoio um pouquinho para a esquerda, e eu começar a considerar o peso dessa barra, o peso da barra está aqui. Então, para esse sistema não virar, eu tenho que fazer uma força aqui nessa ponta, certo? Porque senão a barra ia virar. Entendeu? Ah, tá. Entendeu? Entendi. O ponto não está no meio, ela não está apoiada no meio dela, ela está apoiada um pouco para o lado, entendeu? Aham, entendi. Aí, como é que faz? Essa força aqui, vamos chamar de peso da barra, distância até a distância da barra.
Por isso a barra não cai, porque o sistema está em equilíbrio. Entendeu? Para não cair, vamos chamar isso aqui de peso do arroz. Isso aqui, distância do arroz. Para esse sistema não cair, esse braço de alavanca tem que ser igual a esse, ou seja, o peso da barra vezes a distância da barra tem que ser igual ao peso do arroz vezes a distância do arroz. Que é basicamente isso que está aqui, ó. Eita. Basicamente isso que tem aqui. Show? Show. E aí, se tivesse uma força aqui, uma força, se essa força não fosse não fosse assim, reta, na vertical já, fosse assim, e ele me desse um ângulo aqui, θ. Aí é só fazer o quê? É só achar a componente vertical, que é o quê? Essa força aqui vezes o cosseno do θ, que é a força com o ângulo. Entendeu? Mesma coisa. Entendeu? Considerando que esse apoio não deixa ela deslocar para o lado. Claro. Só mais uma situação que pode aparecer. Show de bola? Show de bola. Show de bola. Qualquer coisa pode falar, tá, gente? Essa questão aqui, eu ia deixar para casa, mas eu tenho tempo, eu vou falar com vocês essa questão. Ela é meio chatinha. Quando eu li, eu não entendi ela a princípio, depois eu fui ver e falei, nossa, é verdade, isso acontece mesmo. A questão diz o seguinte: em desenhos animados é comum vermos personagens tentando impulsionar um barco soprando o ar contra a vela para compensar a falta do vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, folhas e ventiladores. Estudantes de laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico A e B, instalaram sobre isso as pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina curva parabólica para desempenhar a função análoga à vela do barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características do barco original, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas aguardando o fluxo de ar ficar permanente, determinando os módulos da velocidade média do carro VA, a velocidade do carro A, e VB, a velocidade do carro B, para os mesmos intervalos de tempo. A respeito das intensidades de velocidade média e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram que... E aí? Sem querer, eu deixei vocês verem a resposta, não sei se vocês viram. Vamos desenhar aqui. Carro A, carro B. Vamos começar pelo carro B. Carro B está com a ventoinha aqui jogando ar para cá. E por acaso tem uma vela aqui, tem uma vela aqui na ponta. Seu carrinho. O que vocês acham que vai acontecer com esse carro? Se eu botar um ventilador fazendo uma força para cá. É o carro B, esse. Eita. O que vocês acham que vai acontecer? Se eu tiver uma força empurrando o vento para cá. Quando ele empurra o vento para cá, vai para a direita, isso aí. Isso aí, vai para a direita, o carro vai para a direita.
Certinho. É igual um barco. Se a hélice do barco empurra a água, certo? E o barco vai para frente. No caso aqui, a ventoinha está empurrando o ar. Ela está empurrando o ar, o carrinho vai para frente. Nesse carrinho aqui, a hélice está empurrando no outro sentido, está empurrando para cá. E aí, o carrinho vai para cá ou vai ficar parado? Vamos imaginar aqui a situação. Se eu tenho vento vindo para cá, do carrinho A, vento vindo para cá, e essa vela, vamos supor que ela, ao invés de ser uma parábola, ela é uma parede, assim. Esse vento ia bater aqui e ele ia fazer isso aqui, ó. Certo? Ou seja, essa força aqui que ele está empurrando na, na vela, se ela fosse reta, ia estar se dissipando para cima e para baixo. O carrinho não ia andar. Agora, a situação dele é a seguinte: tem a vela, tem a força, tem o vento aqui empurrando para cá, e a vela é uma parábola assim, ou seja, o vento bate aqui, vem para cá. Bate aqui, vem para cá. Como se fosse um espelho. Se eu pegar essas forças aqui e somar e juntar, elas não vão, essas todas aqui, elas não vão me dar um componente para cá. Se eu juntar essas forças aqui, elas não vão me dar um componente para trás. Não. Essa ventoinha aqui não está gerando uma força para a esquerda também? E aí tem uma reação ao contrário. E vai para a direita. Da mesma forma, o vento bate aqui e faz a curva, vem para cá e vem para cá. Ou seja, essa situação aqui, na verdade, é igual essa daqui. Só que eu estou fazendo uma volta, o vento está dando uma volta, como se fosse um cano aqui, entendeu? Está batendo na vela, está voltando. Por causa da curva que a vela faz. Se a vela fosse reta, ia bater e ia para os lados. Mas como ela faz essa parábola aqui, ela bate e vai para trás. Bate e vai para trás. E aí fica igual essa daqui. Fica igual o vento que o carro está fazendo, que o carro B está fazendo. O vento que o carro A está fazendo é para trás, igual o vento que o carro B está fazendo. Conseguiram ver? Aham. Aí ele vai pra direita? Vai para a direita também. Caramba. Vai para a direita. Eu juro que vai para a direita, cara. Depois eu vou botar um vídeo lá para vocês de um cara que fez esse experimento. E o carro, eu juro que o carro vai para a direita. Então a vela num barco ela joga o vento para trás? Então, no barco, o que esse ventilador está fazendo é o papel do vento no mar, entendeu? O vento, na verdade, ele bate na vela e a força que ele está fazendo na vela está empurrando o barco para frente, Ah, tá. tá? Aqui é um pouco diferente porque, teoricamente, eu estou fazendo duas forças tipo iguais. Eu estou no mesmo carro e estou fazendo duas forças assim. Parece que é isso que está acontecendo, mas não é. Por quê? É como se eu tivesse uma parábola aqui. Eu estou fazendo a força aqui e essa força está vazando para cá, entendeu? Então é como se eu estivesse soprando para lá, entendeu? Eu soprar para cá. Ou eu soprar para cá e essa força voltar e dar a volta é a mesma coisa, entendeu? E qual carro que vai mais rápido? O A ou o B? O B, por quê? Ele não está perdendo força nessa montoeira de vento, de dissipação aqui, ó. Quando o vento vem aqui e bate, ele tem que fazer um ângulo. E aí ele vai perdendo força aqui, Ah, tá. entendeu? Então, qual a resposta?
é a B. Os dois vão para a direita. Mas o carro B vai um pouco mais rápido que o A, porque o vento dele vai todo para cá, e o vento que o carro A está fazendo tem que bater aqui e dar a volta. Bater aqui e dar a volta, tá? Eles podem fazer essa mesma questão, mas trocando a vela parabólica por uma vela plana. E aí? O vento vai bater aqui, vai para cá. Vai bater aqui, vai para cá. E o carrinho vai ficar parado, entendeu? Aí sim vai ser o cenário de eu querer me empurrar da cadeira fazendo isso aqui. Não vai acontecer, entendeu? Não vou chegar, não vou para lugar nenhum. Mas você falou que tinha deixado a gente ver a resposta? Como é É, que... porque eu, sem querer, deixei esse quadradinho aqui aparecer. Ah, tá, eu nem vi isso. Não, que bom. Mas é isso, gente. Depois eu vou botar um vídeo para vocês lá, para vocês verem as forças atuando na vida real. E realmente é isso que acontece. O carrinho B vai para a direita, o carrinho A também vai para a direita, só que um pouco mais devagar. É meio contraintuitivo, né? É. Tem até um vídeo fake de um cara em cima de um aspirador de pó, com uma vela empurrando o skate com um aspirador de pó. Mas aí a velocidade que ele tá é por causa do empurrão que deram nele, não é por causa disso aqui não, tá? Porque a força mesmo, para poder empurrar, tem que ser muito grande, entendeu? Para a força na vela empurrar, o carrinho tem que ser muito grande. Aspirador de pó não, com um soprador, aqueles sopradores que usam para empurrar a folha. Gente, terminei faltando 2 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Não, ficou bom, foi bem Agora explicado. sim. Mandem questões para mim. Eu separei. Obrigado, gente. Eu separei questão do Enem de 2019 até 2014. Então, do Enem eu peguei quase todos, assim, mas se vocês quiserem pegar de fora, de algumas faculdades que vocês querem, pode mandar para mim, tá? Ou de 2000, do Enem 2020. Eu também peguei 2016, teve aquele ano que vazou a prova, não teve? Eu peguei as duas. Então tem 2019, 18, 17, as duas 16, 15, 14. Eles tiveram que fazer outra prova nessa... Tiveram que fazer outra prova em 2016, porque vazou. Caraca, Imagina você faz a prova e manda benzão e você tem que refazer. Pois é, aconteceu. caraca. Mas aí acontece, viu? Vai acontecer uma vez só, tipo, sei lá quantos anos, então provavelmente não vai acontecer de novo, fica tranquilo. Gente, se tiverem mais alguma coisa, pode falar comigo lá no grupo, pode mandar, manda questão que a gente que eu vou trazer na próxima aula, a gente vai resolver. Show? Eu vou tentar, ao invés de ficar na teoria, eu vou tentar ficar mais nas questões, que acho que a gente ganha mais, tá? Só vou voltar na teoria se a gente precisar complementar alguma coisa. Eu também acho mais tranquilo. Né? Senão a gente fica perdendo tempo ali. Só que nem esse macetezinho aqui, eu acho que eu fui aprender isso aqui, eu falei, cara, tem que falar isso aqui com eles. Mudou minha vida, você não tem noção. Não, isso aí deixa muito mais fácil mesmo. Mas é isso, gente. Continua estudando, a gente se fala. Eu que agradeço você, gente. Qualquer coisa, tamo aí. Boa noite, boa semana. Tchau,